Voltei depois de 6 anos afastada aqui dessa rede social do YouTube. Eu voltei com outras ideias, com várias cargas aí de conhecimento no decorrer desses anos que eu passei sem estar gravando aqui para o YouTube, né? A proposta que eu iniciei aqui, esse canal, foi para falar sobre cabelo, que no tempo eu gostava muito, ainda gosto, mas o Senhor me fez mudar a rota. Ele me fez ver que eu estava sendo vista, mas tinha um propósito nisso, né? Então eu estou voltando com um propósito para falar das coisas que ele tem feito na minha vida, que ele ainda está fazendo e que eu tenho certeza que ele vai fazer, mais para documentar mesmo e trazer um pouco da experiência que eu tive no decorrer desses anos aqui para vocês. Então, só para que vocês entendam, eu já estou fazendo alguns vídeos curtos lá no YouTube Shorts, mas eu queria trazer assim de uma forma mais, como eu posso dizer, mais explanada, né? O que foi que aconteceu no decorrer desses 6 anos pra cá. Eu sei que tem muita gente que me acompanhava, gostava das minhas dicas, até hoje eu ainda tenho contato com algumas pessoas, mas o que aconteceu foi que, à medida que eu fui fazendo, me mostrando aqui no YouTube, o pessoal lá do Instagram começou a me chamar pra fazer as famosas publis, né? O pessoal daqui mesmo, do meu bairro, e aí eu fui fazendo, criando conteúdo lá, e fui deixando um pouco para depois, com a correria do dia a dia mesmo. O menino foi crescendo, né? No tempo eu só tinha Breno, ele tinha um aninho, 2019 só tinha 1 ano. E aí eu não consegui voltar para poder fazer como eu queria, porque eu comecei a fazer, foi pandemia, e comecei a fazer provador e por aí foi, e aí eu não consegui voltar. Então foram 6 anos fazendo divulgações, comecei a fazer provador em casa, depois quando foi retornando da pandemia eu comecei a visitar os lugares e aí eu fui crescendo lá no Instagram através dessas divulgações. E aí chegou 2021, eu inventei de fazer uma oficina de moto para poder ter alguma renda, alguma coisa que fosse minha. Passamos aí um tempo ainda tentando e não deu certo, não era aquilo que Deus tinha para minha vida. E aí fechamos, eu também já estava grávida do 2º filho, de Israel, e aí eu entrei no mercado digital, no mercado, né, de afiliados. Na verdade, eu iniciei como infoprodutora, depois eu vim para o mercado de afiliados, e aí, depois de muita dedicação, de muitos cursos que eu tinha comprado e não tinha dado certo, um em específico deu, e eu louvo a Deus por isso. Eu consegui fazer todo o meu cantinho aqui, né, consegui comprar muita coisa, que eu ainda tô, nem tudo eu uso ainda, e algumas coisinhas aqui, realmente, que com o tempo eu vou montar bem direitinho, porque realmente eu continuo da mesma forma, gravando pela noite, né, porque eles estão dormindo, e durante o dia eu trabalho, voltei a trabalhar novamente agora, né, com meu marido na loja de bateria, e resumidamente foi isso. Mas a ideia desse vídeo aqui é falar que o Senhor, ele pegou algo que eu já gostava, que era as redes sociais, para me trazer para mais perto dele, né? E eu sou muito grata a Deus por isso, porque de fato ele me trouxe realmente para mais perto. Hoje eu tenho uma vida realmente assim mais dedicada ao Senhor, e eu não sei como eu consegui passar tanto tempo sem ter isso, né? Eu não sei como foi que eu consegui viver uma vida sem ter esse contato direto com o Senhor. E ele me fez entender que todo esse processo que eu tenho passado foi realmente para que eu me moldasse, para que eu aprendesse por diversas áreas, para que eu ajudasse muitas pessoas, como até hoje eu ajudo, né? Eu me tornei mentora de afiliados, comecei a ensinar também, e isso me fez muito bem, porque de fato eu consegui agregar na vida de pessoas e aquilo, sabe, aquecia meu coração. Eu ainda tenho contato com algumas alunas, provavelmente algumas estão aqui, e eu quero dizer que realmente o Senhor, ele tem um propósito para todas as coisas, e eu sou muito feliz e muito agradecida por tudo isso que ele tem me proporcionado. E à medida que o tempo fosse passando, eu vou falar um pouco mais aqui, mas hoje é só para falar realmente que o Senhor, ele tem um plano para as nossas vidas, e que se a gente tá na direção certa, ele começa a fazer, sabe? Eu louvo e agradeço a Deus por tudo isso que ele tem me permitido viver, pelas pessoas que eu consegui conhecer, mas em especial hoje eu quero falar sobre como foi difícil para mim identificar que o Senhor estava me levando para uma outra fase. Porque quando começou a dar certo como afiliada, né, eu disse, meu Deus, é isso aqui mesmo que o Senhor tem pra minha vida, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou ficar lá no topo e tudo mais, e consegui, né, ganhar muito em tão pouco tempo e tudo mais, e o Senhor fez, não é por aí. E isso me frustrou muito, porque eu queria muito avançar e crescer na minha carreira mesmo, né, na internet, sempre gostei disso daqui, mas quando o Senhor me travou, literalmente, quando ele me travou de não fazer mais divulgações,
referentes à renda extra. Eu trabalhava com renda extra, né, ensinando as pessoas a ganharem dinheiro aqui na internet. Eu não entendi, eu fiquei muito aborrecida e assim, sabe, demorou pra cair a ficha que não era isso que ele queria pra minha vida. Por mais que eu seja empreendedora, que eu ajude meu marido e tudo mais, mas não era isso que ele queria que eu estivesse falando nas redes sociais. Ele permitiu por um tempo para que eu ganhasse confiança de falar nas câmeras, sei lá. Eu não sei ainda o porquê. Eu sei que eu conheci muitas pessoas e até hoje eu tenho contato, mas ele sabe, né, o porquê. Mas não era isso que ele queria, mas eu demorei a entender isso. E eu parei assim no tempo e disse, e agora eu vou fazer o quê? E outra, a cobrança das pessoas, já que estava sobre minha vida, dizia assim, e agora você vai fazer o quê? Divulga meu produto, eu quero que você seja minha top afiliada, eu quero que agora você faça isso, e sabe? E várias coisas, e eu querendo, sempre fui uma pessoa de querer ajudar muita gente. E naquilo eu não conseguia fazer nada, sabe? Quando tem tantas vozes que você se trava assim, e agora eu vou fazer o quê? Também não queria vincular a minha imagem a qualquer coisa, né? Não desmerecendo, né, o produto de ninguém e tudo mais, mas eu já não queria mais fazer parte de nenhuma mentoria para, assim, sabe? Eu não queria mais fazer parte de nada, não queria ficar mais presa a nada, eu não queria mais ter que estar falando de determinada coisa, eu queria ser livre, como eu sempre fui nas redes sociais, de falar do que eu quiser, de falar do que se encaixa na minha rotina, e que isso era o que me fazia bem, né? Eu sei que eu não posso estar me expondo de todas as formas, mas era isso que pulsava no meu coração, né? De falar das coisas que era do meu cotidiano, que era do meu dia a dia, que são, né? E eu quero dizer que, assim como o Abraão, o Senhor falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu me senti literalmente assim, eu fiz pronto, agora eu vou para onde, Jesus? Porque eu já rodei tanto aqui nesse digital, eu já fiz tanta coisa e agora eu não vou divulgar mais, eu vou ganhar como? Como é que eu vou ter minha própria renda? Sabe aquela coisa de você descer um degrau, é um pouco desafiador. Eu não sei ainda o porquê, mas eu sei que o Senhor, Ele preparou algo para mim, e eu confio e eu creio, e eu tô nesse processo agora. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que nesse processo eu estarei aqui documentando e falando para vocês à medida que o Espírito Santo for me conduzindo para saber o que eu posso falar, o que eu devo falar e o que eu vou falar para a edificação de muitas pessoas. Talvez você chegou aqui e você está passando por um processo de autoconhecimento também, de não saber aquilo que o Senhor tem para a sua vida, e você já tem pedido ao Senhor algo para fazer, para rentabilizar, né, para ter uma renda na sua casa, e a internet é um mundo realmente de possibilidades que a gente pode fazer. Mas, sabe, quando você encontra a direção certa, o teu espírito se alegra, você consegue ter paz naquilo que você está fazendo, e o Senhor deixa você naquele lugar, sabe? Quando eu digo assim, o Senhor deixa, tipo, você consegue sentir paz, você consegue sentir alegria. Eu vou falar algo que eu estou fazendo nesse momento e me trouxe muita alegria. Eu comecei a fazer uns videozinhos de shorts e coloquei lá no TikTok, e também coloquei aqui no canal do YouTube. E quando eu descobri essa forma de fazer através de comandos, né, com a inteligência artificial, que a gente faz tudo com isso agora, eu fui dormir tão feliz, mas tão feliz, que minha cabeça borbulhava. Eita, eu vou fazer a história de Noé, depois eu vou fazer a história de Abraão, depois eu vou sair. E aí, sabe, aquilo no meu coração, tipo, eu fiquei feliz. Nossa, eu achei uma coisa legal pra fazer. E isso alegrou meu coração. Então, assim, sabe quando a gente tá nas mãos do Senhor, a gente não sabe pra onde ir, mas quando a gente decide confiar, as coisas começam a fluir. No decorrer desse tempo, eu estou na loja, né, na loja do meu marido, de baterias. E antes de vir para cá pro digital, muitas coisas aconteceram, e na minha vida pessoal, né, com o passar do tempo eu vou falar, algumas decepções tive que passar, algumas coisas muito pesadas na minha vida pessoal mesmo, mas em todas elas eu vi a mão do Senhor, e em todas elas eu vi que o Senhor, Ele queria me mostrar algo. Sabe que hoje, quando eu passo por qualquer coisa, eu digo, mas o Senhor tá querendo me mostrar alguma coisa, e eu preciso estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, para entender aquilo que Ele tem para falar para minha vida. E hoje eu vivo nisso, eu vivo entendendo que o Senhor, Ele tem um plano para as nossas vidas, e que a gente precisa estar disponível para escutar a voz dEle. Então, o que eu tenho para falar para você hoje, que está perdido, sem saber, ou perdida sem saber o que fazer, entrega teu caminho nas mãos do Senhor. No momento vai parecer que tudo está desmoronando, quando Ele começar a te tirar dos lugares que Ele não quer que você fique. Mas confia no processo, porque no meio do caminho Ele te dá a paz, a tranquilidade que você precisa para sustentar aquela tua caminhada, tá?
Então é isso, que Deus abençoe e que você possa ser edificado com essa pequena parte, né, do meu testemunho. Em nome de Jesus. Até logo.